Olá pessoal, tava ajeitando aqui, ó. Mil perdões. Vamos lá. Então, boa tarde para todos. A gente vai continuar, né, a maratona aqui dos apliques que eu quero mostrar para vocês, tá? Ontem nós fizemos, deixa eu ver, nós fizemos os corpinhos não, o 4 e o 5, e ficou faltando o 6 e o 7. Como é que eu fiz o 6 e o 7? Vou tirar aqui e mostrar para vocês. A mesma questão. A gente vai pegar a nossa reguinha, vai fazer de altura 6 centímetros. Vou virar aqui para vocês verem. A gente vai fazer 6 centímetros de altura, vai tirar meio centímetro de cabelo, 2 centímetros de cabeça, 2 centímetros de corpo e 1,5 de perninhas, tá? 6 centímetros. Então, vou deixar aqui um pouquinho só para vocês poderem ver e poderem ou tirar uma foto, ou depois vocês mesmos fazerem da maneira que vocês querem, mas lembra sempre na altura, porque na hora que a gente colocar a bonequinha aqui, essa bonequinha é menor, tá vendo? Vou pegar uma maiorzinha. Essa também é menorzinha, tá vendo? A gente vai saber exatamente o tamanho que a nossa bonequinha vai ficar. Por exemplo, essa daqui, ó, essa também é um pouquinho menor, tá vendo? É porque tem um negócio atrás aqui, ó, mas ela ficou o aplique, né? Porque esse aqui é de lápis. O aplique ficou do tamanho dessa bonequinha de 6 centímetros, tá? Então, aqui você já tem a medida de 6 centímetros. A medida de 7 centímetros, como é que eu fiz? Eu fiz 7 centímetros de altura, tá? Meio de cabelinho. A cabeça, eu gosto de uma cabeça grande, então botei 3 centímetros de cabeça. O corpo eu botei 2,5 de corpo e as pernas eu botei 1 centímetro. Mas se vocês quiserem fazer da maneira de vocês, vocês podem fazer, ok? Então, nós temos 6, 4, 5, 6 e 7. Nós sabemos que 7 e 6 centímetros são para crianças com apliques de laço um pouco maiores, porque se botar o 7 e o 6 na cabeça de uma menininha, vai ficar muito pesado para a menina, vai ficar toda hora caindo, porque o cabelinho é muito fininho. A gente sabe de todas essas complicações que acontecem, né? Quem tem menina, eu não sei, porque eu só tive menino, então eu não botava nada na cabeça dos meus filhos. Mas quem tem menina sabe como é que é o procedimento, até para o laço mesmo não ficar pesado, uma coisa abrutalhada, né? E de 4, 5, dependendo da criança, até 6, tá? Para um aplique de laço, dependendo da idade da criança, fica legal, até 6. Mas eu recomendo 3, 4, 5 para crianças pequenas, 3 e 4 para crianças menores ainda, tá bom? E aqui a gente hoje vai entrar no corpinho. Por quê? Porque ali você já tem a medida, né? Então aqui eu peguei 6 centímetros e 7 centímetros de corpinho. Só que o corpinho, a gente sabe que tem várias maneiras que vocês podem fazer o corpinho de uma boneca. Por quê? Quando a gente faz a boneca, para aplique de laço,
ou a gente vai fazer em triângulo o corpinho, que aí a gente vai poder colocar o corpinho na parte de cima, gente, ou pode ser em quadradinho, ou pode ser redondinho, ou pode ser quadrado, já falei, né? Várias maneiras a parte de cima do busto, tá? Fabrícia, eu quero fazer uma boneca, assim, não realismo, mas eu quero botar peitos na minha boneca. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês os corpos que podem ser utilizados, né, no biscuit, mesmo sendo apliques, porque a gente não usa o aplique só como aplique de laço. Nós usamos na vela, nós usamos em potes, nós usamos em tudo o aplique. Então a gente não pode só se basear as bonequinhas como aplique de laço. Nós usamos em tiaras, nós usamos em laços, nós usamos em potes, nós usamos em tudo, literalmente dizendo. Se a gente vai fazer uma bonequinha chapadinha atrás, pode ser usado em tudo, até em vela. Ah, Fabrícia, eu não quero fazer um bonequinho em 3D, eu quero fazer chapadinho. Você pode usar o aplique de laço, tá? Então, no primeiro momento, eu vou mostrar vários corpos, né, que vocês podem fazer a parte de cima. Primeiro eu vou fazer uma bolinha, uma coxinha sem pontas, tá? E vai ficar assim, meio que uma barriguinha muito engraçadinha. Aí eu venho aqui, que eu quero deixar ela de barriguinha de fora, e vou fazer um biguinho nela. Olha que bonitinha que fica. Quero afundar ela um pouco mais, tá? E eu fiz um corpinho. Ah, eu quero fazer porque eu quero vestir essa boneca. Então, eu posso fazer um pescocinho aqui, ó. Eu vou puxando e vou fazendo um pescocinho e vou, ó, afundando aqui, tá vendo? Ó. Aqui pode ser o pescocinho da minha boneca. Gente, vocês têm várias modalidades para se fazer o busto, né? Na verdade, não é só o corpinho, é o busto. Hoje a gente está fazendo o busto. Feito o busto, tá? Da minha bonequinha. Aí eu vou botar aqui a cabecinha, aqui eu vou complementar, vou botar o shortinho, ou a calça comprida, ou uma jardineira, o que quer que seja. Então, essa é a segunda ideia que vocês podem fazer. Ah, eu quero fazer uma peça lisa, sem pescocinho. Não quero fazer com pescocinho, eu quero fazer uma peça lisa. Ok. Então, vocês podem fazer ou assim, tá? Mesmo assim, ainda vai ter um pouco de pescoço, um triângulo, na verdade é um triângulo, vocês podem fazer, tá? Lembrando que vocês sempre tem que abaixar assim para não ficar tão gordinha, ou um quadradinho, que também dá para fazer, tá? Sem o pescocinho. A gente não vai trabalhar com pescoço, porque você não quer trabalhar com pescoço, você vai botar o rosto lá da sua bonequinha. Então, a gente faz assim, aperta assim, ó. Ou faz ela assim, ou faz ela assim, vocês é que sabem. Sempre apertando, porque ela vai ficar em forma de aplique. Então, nós temos 4 corpos com busto, né? Ou, Fabrícia, eu quero um corpo com
seios, porque eu vou fazer um decote na minha boneca. Então, a gente vai pegar um pouquinho de massa. Eu não tô fazendo medida não, porque na hora que vocês estiverem modelando, vocês mesmos, através dessa medida aqui que eu passei, ou de 6 ou de 7, vocês irão encaixar, que o ideal é esse, é vocês encaixarem aqui e ir delimitando o tamanho que vocês têm, entendeu? Por isso que é importante ter a régua para fazer essa delimitação. Vocês vêm do 0 ao 6 centímetros, do 0 ao 7 centímetros. Vocês podem até fazer um pouquinho maior, porque a gente sabe que a massa encolhe, né? Então eu venho aqui, tá? E vou fazer ela assim. Ela não vai ter pescoço, essa minha boneca, mas pode também ter, vocês que sabem. Mas eu vou fazer assim, ó. Feito isso, eu vou encaixar a cabeça aqui, ó. Vou até mostrar a cabeça, que ficou seca ontem, ó. A minha cabeça. Vou encaixar direto aqui. Então, mas só que eu quero busto na minha boneca. Eu quero seios na minha boneca. Então, eu venho, pego duas, bem pouquinho. Aqui deve ter, acho que não chega a meio, menos do que meio. Deve ter um 2 centímetros, 2 milímetros, na verdade, né? Porque quando não chega a meio e a gente usa aqueles tracinhos menorzinhos, é 0,02 milímetros. Eu acredito que seja isso, mas eu vou testar aqui para vocês verem. Ó, é um pouquinho mais. Deve ter uns 4, tá? Mas é 0,04 milímetros. Então, eu vou botar aqui. E aí, vai ficar assim, tá? Vocês escolhem. Fazer um biguinho também aqui, pode fazer. Vocês escolhem aqui essas duas partezinhas e depois vem e coloca por cima o top, o que quer que seja, o decote, do jeito que vocês quiserem, tá? Mas aqui você já tem vários itenzinhos que vocês podem estar fazendo como corpinhos, né? Corpinho, busto, o que quer que seja. Você vai utilizar isso aqui. Ok. Só que agora, Fabrícia, eu quero colocar as pernas. Eu quero fazer uma calça comprida. Então, o que eu vou trabalhar aqui? A gente sempre vai trabalhar olhando aqui essa medida ou de 6, ou de 7, ou de 4, ou de 5, o que quer que seja. Eu vou trabalhar com... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou trabalhar com essa daqui, ó. Vou botar uma... Bem que vai cobrir, né? Eu vou trabalhar com essa daqui. Eu vou colocar aqui, mais pra cima um pouquinho, tá? E daqui pra baixo eu tenho que botar a minha calça, ok? Então, eu vou pegar um azul aqui, ó. Só um minutinho. E vou mostrar para vocês como é que vocês podem estar fazendo essa calça, tá? Eu vou pegar o azul escuro, que é o azul, na verdade o nome desse azul é azul royal, tá? Tô usando o azul royal. E aí, ó, eu venho, vou amassar a minha massa, tem que amassar, né? Sovar a massa. Eu vou fazer uma bolinha, vou fazer um rolinho assim e vou olhar. Passou? Não tem problema, porque a gente sabe que a peça vai encolher, tá?
Então eu vou dar uma abaixadinha. Ah, mas eu quero calça comprida. Ok, a gente vai chegar lá. E aí eu venho com a minha tesoura. Gente, lembrando que tesoura, toda vez que usa biscuit, o que que acontece? Ela automaticamente, a tesoura, ela vai ficar cega por causa do biscuit. Eu vou cortar no meiozinho, quase que no meio. Tá até sujinha aqui. E aí eu tenho duas perninhas, né? Eu vou abaular essa perninha aqui para não ficar essa marcação feia, porque fica, né? Essa marcação feia. A gente vai abaular aqui para ficar redondinha um pouco, né? Ó. E aqui eu tenho a minha perninha. Lembrando que como eu vou colocar aqui ou uma botinha ou o que quer que seja, então eu já deixo essa parte aqui preparada para receber. Aperto aqui nas duas extremidades e vou abrir, fazer uma pequena abertura aqui, tá vendo? Para colocar o meu sapatinho, o que quer que seja, tá? E aqui, como eu faço para encaixar essa peça aqui e não ficar assim? A mesma história do vestido na cabeça. O que que eu venho? Eu venho aqui com a minha mão e vou fazer isso, ó. Vou fazer vamos dizer, um calço. Uma caminha, para quando eu colocar, ela vai ficar assim. E aí, olha aqui. Ó. Porque os detalhes depois a gente vai fazer. Isso é só o início do início, tá? Então, a gente vai fazer isso, ó. Ó. Tá vendo? Só que eu não vou colar ela agora porque ela está secando. A gente tem que deixar ressecar pelo menos, mesmo sendo uma peça pequena, mesmo assim tem que ressecar umas 2 horas, no mínimo, ok? Mas a gente já viu que a gente tem a perna, a calça comprida, o que quer que seja, o busto, né, o corpo, o tronco, né? E aqui vai entrar a cabeça. Ah, vai passar de 6 centímetros. Não tem problema. Por quê? Porque na hora que a peça, essa pecinha aqui, ela vai encolher. Então, a tendência é de diminuir essa metragem que eu passei para vocês de 6 centímetros. É só para vocês terem uma base de como começar a fazer o seu aplique, tá? Isso são para as pessoas que não têm molde, que vão trabalhar manualmente. Foi dessa maneira, porque o que aconteceu comigo? Eu comprei um molde de aplique, mas eu não sabia delimitar, ou às vezes, quando eu tinha que pegar o molde, eu não sabia, às vezes tinha uma separação. Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Vou pegar um molde aqui, para mostrar para vocês saberem do que eu tô falando, né? Porque às vezes tem essa dificuldade. O que acontece? Por exemplo, esse molde aqui. Olha a sainha. Tem aqui a parte da sainha e tem essa parte aqui. Quando eu comecei, essa boneca é antiga, mas aí eu quis fazer ela toda em amarelo. Mas eu não sabia que eu podia colocar uma parte aqui e depois a outra parte em outra cor. Então eu tirava tudo junto, entendeu? Esse aqui é a mesma coisa, com a única diferença. A gente vai fazer peça por peça para vocês poderem entender como é que é não só o tamanho, mas também, como é que eu posso falar? Mas também que dá para fazer manual para quem não tem molde, ou para quem está esperando chegar o molde,
entendeu? Do meu grupo de doação, entendeu? Porque tem muita gente que ainda tá esperando chegar o molde, tem gente que ainda não pôde pagar o frete, porque o frete é caro. Tudo isso, gente, eu entendo, entendeu? Só que assim, o molde foi feito para auxiliar no trabalho de vocês do artesanato, do aplique ou do pote ou do que quer que seja. Mas essa lógica aqui, essa maneira como eu estou ensinando, ninguém ensina assim. As pessoas pegam a massa e já ensinam diretamente à mão. Eu não. Eu delimito porque eu aprendi dessa maneira. Eu achei essa técnica mais fácil de eu entender e de eu estar passando para vocês, ensinando para vocês, do que vocês pegarem direto e fazerem. Por quê? Porque às vezes, o que acontece? Quando você vai fazer uma encomenda grande, né? A gente sabe que tem muita gente que pega encomenda muito grande, ou então que vai fazer tudo igual, uma remessa só, tudo igual, para não ficar uma maior, uma menor, uma assim, uma assado, uma... que a gente sabe que existe isso. Então, para não acontecer isso, eu já delimitei 6 centímetros e todas que eu fizer, se eu não tiver um molde, eu vou fazer nessa base aqui. Porque aí eu vou saber onde daqui até aqui, sempre com a massa molhada que tem que fazer a medição. Daqui até aqui, eu vou saber quantos centímetros tem. Do corpinho até em cima, eu vou saber quantos centímetros tem. É como se eu pegasse a minha régua e verificasse de 0 a 2,5. Então, a calça tem 2,5. Então, quando eu for fazer a próxima calça, eu vou ter que fazer uma calça de 2,5 de centímetros. Da barriguinha, de 0 a 2. Então, eu sei que da barriguinha tem 2 centímetros também. E aí fica mais fácil de vocês poderem entender e montarem uma boneca quem não tem molde nenhum, tá? Quem não tem molde nenhum, eu recomendo fazer desse jeito porque é mais fácil. É mais fácil o entendimento, é mais fácil a maneira como você vai fazer, tá? Então, uma coisa é essa, ok? Então, ficou assim. E agora, a gente vai deixar ressecar conforme eu falei, né? Eu não gosto de colocar peça molhada, porque às vezes ela fica nesse vai e volta, e aí ela não fica legal, a estrutura não fica legal. E aí, quando eu vou botar para secar, eu vou botar assim, ó, girando, sempre girando meu palitinho, meu palito de bambu, e vou deixar a peça assim, vou secar a peça assim, tá? Então, eu vou colocar a peça aqui para secar. E essa outra, o lado maior tá aqui, né? O lado maior tá aqui. Então, eu vou colocar do lado de cá para secar. Porque se eu colocar assim, pode cair essa parte e desandar a peça. Então, a gente sempre coloca assim para deixar desse jeito secando, ok? Pessoal, então é isso para a aula de hoje, tá? Eu espero que todos tenham gostado. Mais tarde eu vou soltar uma outra aulinha para vocês já verem, porque nós vamos falar de acessórios, nós vamos falar de bonés, pulseiras, casacos, sapatos, tudo que vai como acessório para os apliques de laço, tá certo? E outras coisas mais, porque tem várias coisas. Você pode utilizar o aplique de laço, não utiliza, como eu falei, só para laços. Utiliza para várias coisas, inclusive para velas, tá bom? Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Beijos, compartilhem.